Em que momento as promessas aparecem? Em momentos de renovação ou em momentos de crise, momentos que as coisas precisam mudar ou têm um olhar para a mudança? Sendo assim, será que a promessa é uma tentativa mais intensa ou até uma idealização mais intensa e garantida aos olhos de quem promete para que as coisas melhorem, para que as coisas progridam, para que as coisas ganhem um ar mais saudável para si e por quem está ao seu redor? Mas será de fato que a promessa é um símbolo de cumprir ou um símbolo de uma tentativa que já começa a falha ou talvez até impossível? Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor e hoje nós vamos pensar sobre promessas como uma maneira de defesa e muitas vezes de quem menos tem condição de cumprir. E se você gosta de psicologia, de psicanálise e já está gostando desse tema, peço para que você se inscreva no canal e curta o vídeo, que assim você vai fortalecer muito o nosso trabalho por aqui. Para entendermos essa tese que eu estou colocando aqui, a promessa como uma defesa, eu quero falar exatamente disso, exatamente começar por este lugar. A promessa como defesa, num lugar onde, de uma maneira a lidar com uma situação tensa, difícil, complicada, a promessa surge como algo divino, algo inspiracional que chega para acalmar os ânimos, para dar esperança, para construir possibilidade. Veja que muitas vezes, pensando em relações interpessoais, a promessa chega muitas vezes através de um fracasso, através de uma decepção, através de algo que não saiu muito bem. E aí, por uma urgência, qual parece que as coisas estão tensas, eu preciso achar uma saída, eu preciso encontrar uma possibilidade dessa situação se resolver, eu abro o caminho da esperança. Eu prometo, olha só, uma promessa que dessa vez será diferente, que dessa vez eu vou cumprir isso, que dessa vez eu vou conquistar aquilo. Estas promessas, então, não nascem da ideia da capacidade de dar conta de tal ato, de tal promessa de fato, mas sim da ideia de aliviar a tensão da situação que se inicia ali, ou melhor, que está acontecendo ali. Então, isso é importante a gente entender, que a promessa vem como um mecanismo de acalmar esse momento, não necessariamente de uma validação da capacidade de ir para outro lugar. Claro que aí há um ingrediente que a gente pode pensar. Bom, frente então a essa tensão, essa crise, o sujeito caiu a ficha, ficou mais alerta, ficou mais urgente e entendeu ou compreendeu a necessidade de que aquilo a qual ele está prometendo realmente está faltando, realmente precisa ser cumprido. Ok, talvez essa urgência de fato dê algum gás e algum comportamento que faça com que as condições sejam melhores. Mas veja bem, provavelmente se chegou nesse nível da tensão e da promessa, é algo que já foi discutido, pensado e fracassado. Sendo assim, mais uma vez se sustenta muito mais a ideia de que eu estou abrindo uma possibilidade, jogando uma esperança para aliviar a tensão daqui, porque se fosse mesmo por um entendimento de capacidade ou entendimento de importância, muito provavelmente eu teria, no mínimo, me aproximado mais o que se tornou agora a promessa, mas de cumprir, ou de me comportar, ou de realizar algo que agora não aconteceu. Então, acaba sendo uma defesa muito no ganhar tempo para agir. E nesse tempo que se ganha, por mais que possa haver o esforço da conquista, do objetivo dessa promessa, vejo que terá que ser de uma maneira muito pouco natural e orgânica, porque o tempo orgânico, o tempo natural que foi o anterior, sem precisar prometer, já não deu conta de realizar isso. Agora na emergência, por mais que às vezes um empurrão ajude, mas também um empurrão também tensiona mais, atrapalha mais, cria um clima que não se sustenta. Ah, mas ele conseguiu, ele prometeu e aí de fato ele fez. Mas isso não parece vir da estrutura de alguém. Lembra? Foi de uma tensão, nasceu de um fracasso, nasceu de um lugar que precisava de um alívio. Aí a pessoa correu atrás e realizou. Mas qual o tempo de validade disso? Até quando isso sustenta essa conquista? Afinal, precisou prometer, precisou ser pressionado, precisou ter alguma pressão mais forte para que de fato se conseguisse alguma coisa. E aí, será que isso se sustenta? Ou daqui a pouco volta tudo como era? Ou pior, nem chega perto de realizar? Para manter nosso tom provocativo, deixo aqui mais um ponto. A confissão da incompetência. O que eu quero dizer com isso?
ao prometer, como nós estávamos falando, e ter toda essa destinação de comportamento, aliviar a tensão daqui, eu acredito e percebo, né, aqui uma reflexão nossa, de que aquele que promete, acaba tendo que ir para essa exacerbação da palavra, acaba, de certa forma, confessando a incapacidade de concretizar aquilo. Por isso que o nosso título aqui começou na ideia de que quem promete talvez seja quem menos tem condição de cumprir. Porque a condição de cumprir muitas vezes se constrói, como eu estava falando, no tempo orgânico das coisas. Então, a partir do momento que só se tornou possível a partir de uma extra pressão, de um lugar onde não é mais desse sujeito, mas sim de outra pessoa ou de outra situação, que acaba pressionando para que aquilo funcione, eu estou dizendo que esta pessoa precisa falar em promessa pelo ato de não ter conseguido para dizer que talvez agora ela consiga. Ou seja, um atestado, uma confissão de incompetência, porque basicamente é um lugar de depósito de esperança para essa própria pessoa, né? É um lugar de confissão da incapacidade de ter feito isso antes, quando talvez fosse até mais necessário e até mais gostoso que se concretizasse. Então, a conclusão é, obviamente, não é que a pessoa é incompetente totalmente, nossa, essa pessoa não consegue nada, não é isso que eu quero dizer, mas quero dizer que a fase da promessa muitas vezes carrega o estereótipo da não conquista e da incapacidade de conseguir, aonde num ato exacerbado, tanto de intenção quanto de força, tanto de acalmar a situação, acaba se entrando num personagem capaz e potente, que de vez em quando pode conseguir ou não. Como eu disse, se conseguir, até quando se sustenta? E se não conseguir, se olharmos bem, se manteve onde sempre esteve. Só que teve o acréscimo da promessa. E aqui, num terceiro ponto, mostra muitas vezes a cilada que acaba acontecendo para quem promete e para quem recebeu a promessa. Porque, de fato, se estamos falando de situações mais urgentes como essa, de relações interpessoais, nós estamos falando de afeto, de sentimentos, de mágoa, de chateação. Então, eu preciso colocar aqui a fantasia da mudança através da emoção. Por que a fantasia da promessa através da emoção? Eu estou pensando aqui que a emoção que essas pessoas estão sentindo acaba muitas vezes camuflando que esta promessa é uma fantasia. Como assim, Vitor? Eu não entendi ainda o que quer dizer a fantasia nesse lugar. Vamos explicar. Fantasia no sentido de, no meu imaginário, eu fantasio, eu crio que isso realmente possa dar certo. Mas o que faz eu crer nessa vertente, na maioria das vezes, é a grande emoção ao qual eu estou imerso. Então, olha só, eu não quero perder essa pessoa. Eu realmente vi que eu estou fazendo um monte de besteira e isso está comprometendo a minha relação. Ah, não, eu preciso prometer. E a própria pessoa acredita, não, agora eu vou mudar, agora eu vou conquistar, agora eu vou fazer do jeito que precisa ser feito. E a outra pessoa, também ferida, machucada, chateada, ela sempre busca um fio de esperança para se segurar. E aí ela vai e pode se colocar no lugar de brava, resistente, pessoa dura, mas, em algum sentido, tomara que dê certo, tomara que role. E o que abre brecha para falar, tá bom, vai, te dou uma última chance. Todas as pessoas precisam de chance porque estamos o tempo todo aprendendo. Claro, isso é natural. E todas as pessoas também querem que as suas boas intenções deem certo, né? E não há mal nenhum nisso. Mas eu estou aqui dissecando toda a situação para que nós possamos entender como que é esse funcionamento. Então, a emoção camufla a possibilidade real ou não de uma promessa dar certo. E muitas vezes, como tudo que a gente foi falando aqui hoje, ela é irreal, porque já se mostrou um comportamento incapaz ou de não sustentação de tal realização, de tal concretização. E isso acaba ferindo ainda mais, né? Porque aí ninguém parte para nenhum outro lugar, ninguém de fato muda, ninguém de fato se reconstrói. Fica só numa promessa basicamente infundada, sem destino e sem capacidade. Ao invés de olharem para si e perceberem, eu não dou conta de realizar isso. Eu não dou conta de ser assim, ou quem sabe até num lugar mais profundo, eu não quero ser assim. Então, talvez se a nossa relação só se sustenta através disso, não será possível. Ou será que não há uma outra forma de nos organizarmos, onde eu não precise agir dessa forma a qual você espera, que eu não precise ser dessa forma a qual se tem uma expectativa? Talvez sim, talvez não. Mas é muito mais honesto e muito saudável
do que a promessa daquilo que nem se tem e talvez nem se quer. Veja, é sempre um trato individual e de muitas vezes de chateações que precisam se acumular até que uma hora chegue num ponto final. Porque, como eu disse, dar chances, esperar, tentar, também faz parte de um processo humano. Não há uma regra determinante. Nós precisamos tentar experimentar, mas entender bem qual é a fronteira, o limite, o lugar determinado que eu não posso ferir o meu amor próprio, a minha autoestima ou as nossas autoestimas, os nossos amores próprios. Eu quero dizer, também invoca a outra pessoa. Se você tem esse limite para você, também é importante ter pelo outro. E assim entender que, olha, não estamos conseguindo, não está dando certo. Não numa determinação de fim, mas talvez de mudança de estratégia ou mudança de diálogo, ou talvez numa indeterminação máxima, de fato, de não caminharem juntos, pelo menos nesse espectro, pelo menos dessa forma qual está sendo imaginada. Bom, muito obrigado por confiar na minha reflexão até aqui, por ouvir essas palavras. Espero que tenha ajudado a pensar um pouquinho mais sobre essa ideia de promessa, alguém que nunca muda, alguém que nunca, de fato, se transforma. Podemos estar falando dessas situações. Mais uma vez te peço gentilmente para se inscrever aqui no canal, para curtir o vídeo. É sempre um prazer te ter por aqui e te ouvir. Por isso tem aqui os comentários que eu vou adorar saber o que você achou, o que você pensa sobre tudo isso. E até aqui então, só posso desejar que você seja feliz e estamos super no caminho certo. Um super beijo.